sei lá, tinha uns momentos assim que eu me desconectava da trama. E aí, eu vou ser bem sincero, das histórias de Dalek que o primeiro teve até agora, essa eu acho a mais fraca. Ah, eu tô com medo do próximo arco, do Time Meddler, porque ele é um queridinho meu, mas The Chase também era, e acabou que o The Chase virou vinagre. Olá você, meu caro ouvinte, eu sou seu host, Rafael Wayne, e... Se fuder, maluco, todo dia é isso? E olá, você está sincronizando no Blue Box Cast. E eu sou o Yamota da Podesfera. E, por favor, tenham cuidado para não fugir desse vídeo. Não pensei em nenhuma piadinha melhor. Ai, ai, estamos aqui... Ah... a gente tá chegando no momento de despedidas, né? A gente tá aqui no penúltimo... Na penúltima história da temporada, né? Já já vamos dar adeus a essa temporada. Mas chegamos na despedida deles, nossos queridinhos, de Ian e Bárbara, né? Estamos aqui no famoso arco The Chase, nessa constante perseguição de gato e rato, né? Através do tempo e espaço, dos Daleks contra o Doutor. É um Tom Jerry muito divertido aí, o Dalek perseguindo o doutor pelo tempo e espaço. É bem bonito, poeticamente dizendo, mas é bem tosco na prática. Mas é um tosco que me agrada, assim. Não, a tosquice é o menor dos problemas. Ah, mano, um arco de despedida, né? E pensar que, nossa, o Ian e a Bárbara duram bastante tempo, mano. Até um pouquinho mais do que a Susan, assim, na série clássica. São poucos companheiros que chegam a ter pelo menos 10 arcos, assim. Uma vez eu fiz uma contagem de quantos arcos tem cada companheiro. Tipo, tá, tem companheiros que quebram, tipo, o Jimmy, a Sarah Jane. Mas caramba, mano, 16 arcos é muita coisa. E parte o nosso coração, né? Eles saírem. É interessante que esse Time Tardes original, ele é muito marcado por Daleks, né? Ah, a segunda história deles, a segunda aventura deles, foi com o primeiro encontro com os Daleks e... Assim, a primeira aventura de Doctor Who quase foi com os Daleks, né? Mas não foi porque o roteiro não estava pronto ainda, a história não estava pronta ainda para poder ir. O que tava era justamente os Homens Cavernas, mas tipo, logo a segunda história foi com os Daleks e foi ali onde a série é, começou a alavancar, sabe? Começou a despertar interesse de verdade. A despedida da Susan foi em uma história de Daleks, inclusive nessa temporada. E aí, na penúltima história, mais uma história de Daleks e agora os últimos integrantes assim dos companheiros originais do Doutor vão embora também aqui, o Ian e a Bárbara. Sim, a Era do Primeiro é muito lotada, né, de história dela, que é até questionável, porque hoje em dia a gente já meio que falava, né, que tem cada temporada é saturado de Dalek, tá ligado? Cada temporada tinha Dalek, mas nos anos 60, caramba, mano, só nos anos 60 essa temporada tem uma história Dalek, essa temporada tem duas histórias Dalek, a anterior teve uma, a próxima vai ter mais ou menos duas, entre muitas aspas, tá ligado? Aí vai ter mais duas. É tipo, é muito Dalek atrás de Dalek e tipo. Poderia saturar, tá ligado? Saturou, De certa saturou. forma. A Dalek Mania saturou. Não, poderia saturar nos anos 60. Eu tô dando a perspectiva aqui nos anos 60, mas tipo. A forma como cada história da Dalek é abordada é extremamente diferente, assim. Talvez é como eu vejo. Talvez o Dalek Master Plan tenha alguma coisa meio repeteco na minha visão. Mas tem, tipo, o The Daleks é uma história de exploração de um planeta, assim, você tá conhecendo aquele mundo escaro, Peraí, conhecendo Lemota, os peraí. caos. A gente tem que encerrar a abertura do episódio. Então é isso, pessoal. Entre aqui as tardes que a cápsula Dalek tá perseguindo aqui a gente. Então entre aqui que a aventura se precisa começar. A Jona Cósmica começa agora. Pronto, Lemota, pode continuar.
Nossa, mano, a gente quase que foge da abertura, né, meu? Caramba. Mas não, é o que eu ia dizer, né? Que é que hoje em dia a gente espera muito a gente já viu muita coisa de Dalek, a gente já viu Dalek sendo visto de várias formas, tá ligado? E meio que já saturou, a gente já tá cansado de Dalek, porque ele vai ver sempre a mesma coisa, ou o Dalek invadindo o planeta, ou o Dalek tendo algum objetivo de pegar alguma coisa, ou fazendo alguma coisa, e parece que não tem mais histórias originais Dalek. Os anos 60 provam que dá pra fazer histórias originais Daleks, porque sempre eles aparecem com um teor muito único. No The Daleks é uma história inteira de exploração de planeta, de mundo, construção de mundo. Me parece que, eu acho até um pouco, não seria o termo ganancioso, mas muito, talvez tem uma certa ganância de continuar essa história lá, porque parece que eles são realmente estabelecidos aqui. Com a que até tem um fator limitante em The Daleks, que era o fato deles serem tipo carrinho de bate-bate. Eles eram uma mobilidade, eles não poderiam meio que sair dali da cidade. Eles não, sabe o que eles é, nunca estavam em escada. Sabe o que é? Na época, eles não tinham David Tennant, então estão usando Dalek. Então. Aí quando eles aparecem de novo em Dalek vs Dolph, já é outra postura. É basicamente Guerras do Mundo. É bem Guerras do Mundo vibes. O Dalek vs Dolph, que tem toda essa questão da revolução, algo bem Rogue One mesmo, essa vibe, tá ligado? Como eles vão construindo aquela rebelião contra os Daleks. É toda uma ideia meio uma sociedade que está sendo controlada por esse controle alienígena meio fascista e tal. Eu super entendo quem, por exemplo, o Dalek vs Dolph como uma história favorita de Daleks, porque realmente é uma história muito boa, assim, ela é muito bem construída, muito bem escrita. Eu acho excelente Dalek vs Dolph. E aí a gente vem pra The Chase, que ela lembra muito outra história do Terry Nation da temporada anterior, que é o Kiss of Mars, nessa questão de ter várias mini aventuras, mini historinhas que estão acontecendo numa história compartilhada, né? Eu acho muito interessante essa temática porque é muito diferente das temáticas das duas histórias anteriores. E eu acho que a gente nunca mais vai ter uma temática parecida com essa, senão talvez um pouco o Dalek Master Plan, que tem outra postura, outra temática, ao meu ver. Apesar de que tinha coisas do Dalek Master Plan que era pra estar aqui no Dalek vs Dolph, no The Chase, tá ligado? Mas eu acho que existe um fator meio inovador, assim. Você percebe que o Terry Nation estava tentando várias coisas. Nossa, que a gente estava conversando, você fez um comparativo com The Keys of Marinus, né? Que cada história ela é uma coisinha própria, mas ela é uma aventurinha própria. Aqui eu vou dar uma discordada, porque, tipo, os 2 primeiros episódios são no mesmo planeta. É destinado o primeiro episódio é completamente dedicado da atmosfera do local. E a questão de, tipo assim, a gente vai ser perseguido pelos Daleks. Essa é a função do primeiro episódio. O segundo episódio, a sua função é retornar a Tardes. O terceiro episódio é completamente descartável, sabe? Ele não joga a história pra frente. Ele, sabe? É completamente descartável, sabe? Mas, enfim, o quarto, aí a história começa a engrossar no quarto episódio. No quinto, aí vai caminhando mais, mas eu ainda acho que dava pra ter cortado algumas coisas. O sexto, aí, enfim, é só em relação a vamos fugir. E mesmo eu ainda acho essa fuga aqui meio... Enfim, eu acho que uma história de 6 partes daria facilmente ter sido 4 partes, sabe? E Kiss of Marinus, cada episódio tinha a questão da quest, da gente ir atrás de uma das chaves e... sabe? Pra poder reativar aquela matriz, não sei o que. E cada episódio era um ambiente completamente diferente do outro e tudo mais. A localidade das chaves era também bem criativa, as soluções que eles tinham pra poder pegar as chaves. Aqui... tinha uns momentos que o Terry Nation tava com preguiça. O episódio 3 é uma prova disso. Nossa, cara, eu vou ter que discordar em muita coisa, mas vamos por partes, né? A parte 1 e parte 2 desse arco. Eu sinto que a parte 1 ele pesa muito mais para construir essas relações que vão ser abordadas no arco, né?
e é uma coisa muito rara na série clássica, a gente vê tão bem um Tarde está tão bem construído essa altura do campeonato e ver essas relações, então eu sinto que muito mais pesa todos os momentos da tarde do que exatamente o momento do planeta na parte 1. Temos todo aquele momento da Vicky, tem aqueles momentos muito engraçados, tem muitos momentos engraçados, esse arco é muito mais um arco para se divertir, tipo, a Vicky olhando o livro lá do Ichiga, tá ligado? O momento que a Vicky acaba pensando lá no vestido que a Baba tá fazendo, tem o doutor construindo uma Time TV, que eu acho um conceito muito interessante, eu queria ter visto mais dessa Time TV, eu acho que daria um ótimo episódio, por sinal, aqui no New Who agora. Então, essa TV aí é o visualizador do espaço-tempo que ele pegou lá do museu. Ele até mencionou isso no arco passado. E aí, esse começo eu acho muito interessante do quão eles exploram, esse arco inteiro, né? Eles exploram muito a questão da Vicky ser uma criança, uma adolescente, sabe? Coisa que não era tão explorada assim com a Susan, e aqui com a Vicky eles estão corrigindo isso. E a Vicky, ela fica muito impaciente, ela não consegue ficar quieta, sabe? Na verdade, ela quer se mostrar útil, ela tá entediada. Aí tá o doutor tentando consertar aquele esse trambolho enorme. E aí, enfim, o doutor ele não quer ajuda, sabe? Ele sempre foi teimoso, não aceita ajuda fácil. Aí o Ian tá lá quieto, lendo o livro dele. E ela tentando ler o que o Ian tá lendo. É muito uma cena de Chaves isso, né? Tem um teor meio bem cômico nessa cena. Eu acho muito bem construído. É porque esse arco ele tem muita coisa de humor, assim, no quesito Tawination, assim. Você percebe até que os Daleks eles estão uma postura mais de humor também. Tem muitos momentos que eles ficam se olhando. Tem um Dalek que fica gaguejando lá, tá ligado? Tem algumas coisas mais poéticas envolvendo os Daleks em si. Então acho que eles constroem algumas coisas muito interessantes de humor. Não é à toa que, tipo, por exemplo, tem o momento dos Beatles, né? Que eu acho que a gente vai correr um pouco mais sobre. Mas tem a menção, né? Que a Vicky fala que de música clássica, que atualmente mas fala que os Beatles era música clássica, sendo que naquela época era contemporânea, né? Era música contemporânea, né? Que tem tipo, todo o criamento do Ia da Bárbara, que é muito divertido, mano. É uma sacada muito maneira. Nossa, e o único momento onde a Vicky realmente foi bem recebida ali, nesse comecinho ali, foi com a Bárbara. A Bárbara falando... ela tava ali cortando tecido, não sei o que, só que aí a Vicky, ela esbarra na cama, as coisas caem, não sei o que, e a Bárbara dá um carão na Vicky. Ai, cara, a coitada não tá o primeiro grosseiro é um grosseiro divertido, né? É muito diferente da primeira temporada, a postura desse primeiro. É bem engraçado como ele tá, tipo, bem resmusgão, tentando consertar ali a televisão, tá ligado? Aí tem um momento que a Bárbara acaba sem querendo desligando essa Time TV, né? E, tipo, o primeiro fala, você acabou com a minha música favorita dos Beatles. É muito divertido isso, velho. Cada um vai vendo uma coisa diferente. O Ian, ele pede pra ver um discurso do Abraham Lincoln. A Bárbara, ela vê como é que era a corte da Elizabeth I. E aí lá a gente tem a primeira aparição do Shakespeare, né? Do William Shakespeare. Bem diferente do New Who. É bem diferente do New Who. Todo galanzão, bonitão. E a gente vem aqui do clássico, o cara é bem tímido, assim, meio calvão. Usando foram difíceis para William Shakespeare. A calvície não chega pra todo mundo na mesma hora, né, amigo? Ela acaba chegando. Ela tarda, mas ela sempre chega. Que mais? E aí a Vicky, ela justamente pede pra ver os Beatles. E aqui é interessante porque é uma gravação de uma performance que os Beatles realmente tiveram, que foi na BBC One. E aí eles transmitem aqui em Doctor Who. E pra quem conhece a questão dos direitos autorais de Beatles, vocês sabem que eles não cedem os direitos autorais deles pra qualquer coisa, sabe? Eles são muito chatos em relação a isso. Por sinal, essa é a única registro dessa gravação que tem. Eu ter visto isso em algum canto. E pode ter que a gente tem ainda vivo esse registro dessa gravação dos Beatles na BBC. É muito interessante. Caraca. Outra coisa que é interessante. Outra coisa que também é interessante que para estar mesmo ali os Beatles atuando
no arco mesmo, ia ter essa parceria entre o Dr. Who e os Beatles, e seriam os Beatles, seriam os Beatles velhos, eles estariam fazendo tipo um show de 50 anos, assim, de carreira, já tendo passado 50 anos desde que eles tinham começado, e eles seriam velhos, e era essa a proposta original do Terry Nation, só que o produtor da época acabou vetando isso. Aí acabou não tendo, infelizmente. Teria sido bem divertido ver isso, mas estaria historicamente muito errado pra nós que tá aqui agora. Ainda bem que vetou. Seria tipo uma previsão dos Simpsons, só que bem errado, assim. Não, imagina. Todos os 4 Beatles ali, velhos, sendo que alguns anos mais tarde, nos 70, o John Lennon seria assassinado. Ia envelhecer muito mal, mas ia envelhecer extremamente mal. Ainda bem que o produtor ele era visionário, na verdade. Era o viajante do tempo que impediu, porque, nossa, isso daria tão ruim hoje em dia, seria tão errado. E acabou envelhecendo bem essa parte dos Beatles, porque, provavelmente, essa relação, né, de Dr. Who e Beatles, que agora, ainda mais na nova era, infelizmente não foram tão bem aproveitados, né, e ainda mais na escolha de atores, mas a gente percebe que Dr. Who tem a relação forte com os Beatles. E essa questão do humor, né, que também tem, que a África da música clássica reforça ainda mais que a Vicky não é só uma humana genérica, também o Steve também não é, por sinal, que eles são viajantes do tempo, não viajantes do tempo, eles são moradores de um futuro distante da Terra, né, isso é interessante, essa perspectiva que o arco também traz, e é interessante, né, a gente ter um pouco mais do Ian da Bárbara também nessa parte. Eu acho muito legal isso, mano. Eu gosto muito. Mas olha, apesar de não poderem ter colocado os 4 Beatles ali idosos, eles meio que fizeram uma previsão que se concretizou, né? A Vicky, ela fala que ela visitou o Memorial Future, né? Que foi lá onde ela conheceu os Beatles e tudo mais. E aí, isso meio que pesa um clima ali pro Ian e pra Bárbara, né? Porque, tipo, isso eu vendo ali um registro de 1965, o tempo deles. Só que pra Vicky, aquilo ali era história antiga, sabe, pra ela. Então, eram perspectivas muito diferentes que estavam coexistindo dentro da TARDIS. Pra eles e pra Ian e Bárbara, os Beatles eram contemporâneos, era atual. Pra Vicky, eles sempre estiveram mortos. Sim, é muito interessante, cara. É muito interessante todo esse contexto que a gente tem acerca desse fator meio temporal, assim. Até o Ian brinca, né, falando que os tempos mudam, os estilos também mudam, né? Então é bem interessante todo esse fator, essa autoconsciência que o arco tem, né? É um fator meio até que atemporal que tem. Pois é. Continuando. O que a gente tem? Aí eles aterrissam em um planeta, né? Desértico, 2 sóis. Tatooine? De novo? Tatooine? Tatooine. Nossa, bem Tatooine vibes, né? Eu confesso que eu vou ter que concordar contigo. Eu não empolgo tanto toda essa sequência do planeta. Eu acho bem encheção de linguiça, não, tipo, é muito não é uma coisa de que também me incomoda. É muito encheção de linguiça, eu concordo, mas tipo, o que acontece eu aqui? acho que não é como... No recente episódio, o Ian e Vicky saem pra explorar, aí eles ficam um bom tempo, assim, sabe? Com a câmera focando neles e grandes nada acontece. O máximo que acontece é um tentáculo ali se movendo no meio da areia. A gente pensa, oh my god, eles são em perigo. Não acontece nada com eles, com esse tentáculo ali na areia. Tem uma ceninha legal com o doutor e a Bárbara que tá eles deitados. Assim, você percebe que tomando sol. Os companheiros quanto tomando sol. Aí o primeiro começa a cantarolar, tá ligado? E a Bárbara fala, que som horrível é esse? E o primeiro fica ofendido. Nossa, o primeiro tá muito bem inserido nesse arco. É incrível o modo que eles estão trabalhando com ele, tá que, ligado? Tipo assim, ele fica extremamente ofendido. O visualizador do espaço-tempo, ele começa a apitar de novo, né? E o som dele realmente é muito agudo, é muito chato. E aí a Bárbara, porra, que som terrível. E o doutor falando, porra, eu canto tão mal assim? É muito divertido, cara. Apesar de ser uma encheção de linguiça, eu acho que tem muitos momentos funnies ainda nesse cheio aqui. Eu só acho muito estranho o... Momento funny? Fala português, cara. Muito funny, meu. Muito divertido, tá? Muito divertido, meu. É muito divertido. Mas, ó, uma coisa que ao mesmo tempo que eu acho que um fato meio estranho, mas eu gosto, são esses aliens meio peixes que tem nesse planeta. Cara, eles parecem os ETs que vão vir no spin-off que tá chegando. Parece muito. É igualzinho. Eles também lembram, sabe o quê? Eles não lembram tanto, por causa que é diferente dos olhos, mas eles lembram... Eu não lembro do arco, aquele arco que é no... eu sei.
acho que é Fish Peoples, que o nome ele também lembra um pouquinho. Esse é tipo uma versão proto dele. Eu acho visualmente maneiro, porque é uma maquiagem bem Castelo Rá-Tim-Bum, né? Mas, tipo, é interessante temporalmente, porque é maneiro ver esses recursos. Eu tá acho que o ligado? que você estava se referindo é de The Underwater Menace, né? Que é um arco do segundo. Isso mesmo. Sim. Com o Jimmy Ben Polly, eu acho que é isso, né? Ou não lembro se o Jimmy já tá na tarde. Não, o Mas Jamie já tá lá, quarta certeza. temporada. Não, É. Temporada é. 5 eu acho? Ou é Ah, 4? ele Eu acho que é também é o 4. Ben Polly. Eu não lembro se já é antes de Highlanders. Mas Não, é depois, é eu gosto, depois. Antes de É depois, Highlanders então. é Power of the Daleks. Acho que é a primeira aventura do Jimmy, na verdade, porque o Jimmy é muito produzido lá no final do Highlanders e, tipo, meio que tanto faz, tá ligado? Ele no arco. Aí eu acho que eles aprofundam um pouco melhor o Jimmy aqui nessa história. Mas Eu acho que enfim, é isso. mas enfim, a Tanto gente faz, tá né? pulando uma Hoje é regeneração. até cheio. A gente tava balançando o caixão do primeiro, calma lá. A gente tava fugindo do Enfim, sim. E aí quando a Bárbara e o Doutor vão verificar, o visualizador do espaço-tempo estava captando uma mensagem Dalek. E aí era justamente o que a gente teve no cliffhanger do arco passado. Os Daleks falando que eles agora têm sua própria máquina do tempo, não sei o que eles localizaram ataques e que estavam indo lá. Só que aí, uma coisa que o Doutor fala: o visualizador do espaço-tempo, ele não funciona. Ele, apesar dele ver coisas, acontecimentos do tempo e espaço, ele é limitado a ver somente coisas do passado do ponto onde eles estão. Ou seja, aquilo que eles viram já aconteceu. Os Daleks já estão indo atrás deles ali. Se é que já não chegaram no planeta. interessante. Toda essa temática, né, do Visor do Tempo, infelizmente ele não é mais tão utilizado em histórias futuras, mas Ele tipo. não é usado. É só usado aqui. Então, ele vai usar daqui. Mas é um recurso interessante, mano. Eu gostaria de ter visto mais dele. E se o doutor fosse bom pilotando a tarde, nesse tempo que não é, o primeiro é extremamente competente pilotando a tarde, e o primeiro e o segundo, os dois são incompetentes pilotando a tarde, ele deixaria o visualizador todo o tempo dali, temporaria pro futuro e tentaria ver alguma coisa, mas não dá nada. Mas tipo, sei lá, é muito doido, mano. Pois é, aí eles saem pra poder resgatar, né, o Ian e a Vicky. Só que nesse meio tempo acontece uma tempestade de areia. E aí a TARDIS fica soterrada nessa tempestade de areia. E eles ficam desesperados. E quando eles vão ali ver no horizonte, surge um Dalek dessa areia. Ele sai dessa camada e ele surge, né? Ele fica na superfície. E aí, isso aí já é o final do episódio, né? Voltando para a perspectiva do Ian e da Vicky, eles vão se aventurando por ali. E aí o Ian, ele para em uma rocha, ele até comenta que era duro, feito vidro, uma coisa assim. E ele vai tirando a areia dali e ele encontra um anel. Ele vai lá pegar um anel. Eu juro que eu não tô querendo fazer no bom sentido, gente. Eu juro. Aí ele vai lá, coloca a mão nesse anel, puxa o anel com tudo, não consegue, mas depois ele dá uma girada no anel, aí ele vai lá e consegue. E esse anel, na verdade, é uma chave. E depois de um tempinho, quando o Ian e a Vicky já estavam indo embora, uma escotilha abre e eles decidem entrar ali. Só que quando eles entram, eles acabam entrando em um túnel que mais pra frente a gente vai descobrir que é uma cidade subterrânea. Beleza, não, subaquática, né? E eu já vou entrar nesse detalhe mais pra frente. E aí, essa escotilha fecha e eles estão presos nesses túneis com monstros lá. E a gente vê um monstro se mexendo, que mais pra frente a gente vê que ele é basicamente um polvo gigante. E aí, voltando pro doutor e pra Bárbara, a gente começa a ver umas pessoas peixe ao redor dele e aí levam isso para outro canto, eles vão conversando. E aí a gente vai ter várias informações sobre esse planeta. Planeta de dois sóis com um nome genérico. Eu realmente não lembro o nome do planeta. Mas enfim. Lydian, alguma coisa assim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas pode falando aí. E eles comentam, né, que a órbita do planeta ficou cada vez mais próxima dos dois sóis. E aí com isso, os oceanos e a água ali,
evaporou, então o que ficava debaixo d'água agora é areia, né? E eles viviam em uma cidade subaquática, né? Era uma Atlântida, basicamente. É, era bem essa vibe mesmo. Só, tipo. Nossa, esse povo é muito bem feito. Eu acho muito estranho como esse povo que tu mencionou lá da parte do I é muito bem feito, mano. É Aham. bem. Ele é meio. Ele traz um fator meio. Não é cósmico, é tipo. Ele é meio cuchulo, sei lá, mano, só porque é um povo. Mas, tipo, ele me deu um pouco de medo quando eu tava assistindo o arco. Ele me deu um Cara, pouco de medo quando eu tava assistindo o arco, assim, tá o que eu ligado? acho interessante desse povo peixe é que eles se sustentam, né? Eles são bípedes, eles são humanoides, só que toda vez que eles se movimentam, eles mexem os braços de uma forma como se estivessem nadando. Sim, é muito estranho, porque é um planeta deserto e ele tem muitas coisas de temática aquática, né? Tu tem esses cara peixe, que claramente tem um design peixe, assim, não é nem réptil, é tipo, tem muitas coisas que remetem a peixe. E tem esse polvo, tá ligado? Eu não lembro se na lore, eu não prestei atenção nisso, mas eu não lembro se na lore eles falaram alguma coisa se esse planeta já teve oceano, alguma coisa assim, tá ligado? Sim, eles falam isso. Ele era um planeta oceano, não sei o que, só que a água evaporou com os sóis. Enfim, Sim, é Aridian. É Aridian o nome do planeta, é os Aridianos que Aridian. moram aí. Eu dou 5 minutos pra gente esquecer esse nome. 5 minutos. Aridianos. Daqui a pouco a gente já esquece. Enfim, e aí. ah, eles decidem ajudar o Doutor e a Bárbara a fugir dos Daleks. Mencionam a cidade escondida, vão pra lá e eles começam a procurar pelo Ian e pela Vicky, né? Porque, enfim, conforme as informações vão surgindo, eles vão presumindo que o Ian e a Vicky vão estar ali por perto, se não ali dentro. Enfim, eu achei que eram umas conclusões que eles tiravam muito rápido, com pouca informação. Mas enfim, a história tem que seguir, tem que correr. Então vamos lá para a cidade subterrânea. Antes deles chegarem, do Doutor e da Bárbara chegarem lá, onde o Ian e a Vicky estão, a... eles mencionam que eles vão demolir aquele lugar assim que desse meio-dia. Tu lembra qual era o motivo que eles falam que eles iriam destruir? Se era por conta da invasão dela que estava acontecendo? Ah, mano, a parte 2 é a parte que eu mais desliguei o cérebro, então eu não lembro muito não os detalhes. Mas, sei lá, eu acho que se pá era por causa. Eu lembro que eles tinham algum medo por causa dos Daleks mesmo, esses Aridias aí. Tem até um momento que eles meio que deixou os companheiros de refém só pra, tipo, meio que entregar pra eles, né? Um negócio assim. Pois é, já vou chegar nessa parte. E aí, os aliens, vocês sabem que a Tati está por lá. Eles pegam alguns desses Aridians de escravos e eles vão desenterrando a Tardis. E no momento que eles desenterram a Tardis, eles aniquilam os Aridians que estavam ali por perto, mostrando a crueldade deles. Nossa, sim, essa cena é muito triste, mano. E de novo, uma coisa que os Daleks dos anos 60. Eu sempre falo isso, né? Que os Daleks dos anos 60 tem. E os Daleks dos anos posteriores, tanto 70, 80, talvez um pouquinho nos 80, mas tipo, até no New Who não tem. É a sensação de repulsa e de raiva que a gente tem. O Dalek Veja Novo é muito isso, né? A gente vê muitos personagens queridos no Dalek Veja Novo sendo mortos, assassinados. Você tem esse teor fascista mesmo de sentir raiva. E aqui eu senti muita raiva dos Daleks quando eles matam esses caras, porque apesar de eles estarem ali, eles são uma posição que eles não podem fazer muita coisa. Os Aridias também são reféns. E os Daleks só finalizam os caras, mano. E bem estilo. Já problema com a polícia brasileira, mas é bem desse estilo aí mesmo, tá ligado? E os caras só finalizam os caras lá. Então é tipo muito paia. Pois é, e aí, nessa explosão que acontece, a parede da cidade ela vai desmoronando, não sei o que. Aí nocauteia o polvo, nocauteia o Ian e a Vicky consegue escapar. E a Vicky ela vai atrás de procurar pelo doutor. Nisso, a Vicky ela acaba indo pra fora por um momento, encontra a Tardes e vê que ela está rodeada por Daleks, né? E ela volta pra lá pra procurar o doutor e a Bárbara. Nesse meio tempo, a Bárbara e o doutor Lee estão ali com os Ridians. E aí, aqui é que mora a maior encheção de linguiça.
dessa parte, porque o, o Doutor e a Bárbara, eles são notificados que eles não podem sair de imediato, que eles vão ser entregues para os Daleks como reféns, porque, É, enfim, sim. os Daleks fizeram um ultimato nos Aridians, e se eles entregassem eles iriam ficar quietos, eu tô falando, não, eles não vão deixar vocês quietos, eles vão matar vocês depois. E aí, mas fica aqui mais pouquinho, a gente tem que ver a decisão dos nossos anciões. Aí, tipo, eles anunciam isso, sendo que não tinha sido notificado ainda, sendo que a gente sabe que isso vai ser o resultado, aí fica o episódio inteiro enrolando, 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 pra depois falar o que a gente já sabia que iria acontecer. A gente tem que entregar vocês, a gente não tinha escolha. Porra, a gente já sabia isso o tempo todo. Corta isso daí, caralho. Eu acho que o motivo ainda me comove de alguma forma, tá ligado? A questão de, tipo, os caras não tinham escolha, tá ligado? Tipo, os caras são tão vítimas quanto os humanos ali. Mas eu achei essa sequência bem prolongada mesmo, essa sequência na caverna e meio maçante até mesmo. É É até sério, um momento que isso aí eu vou ocupa. chamar. Isso aí ocupa quase metade do episódio, todo esse lenga-lenga-lenga. Sim, e essa é a única parte que eu realmente não gostei muito do arco mesmo, porque, tipo, é muito prolongado e dá pra aproveitar muita coisa a mais com isso, porque você tem os Daleks, você tem essas criaturas meio peixes, meio lagartos, que são muito interessantes, assim, visualmente. O planeta em si surgiu antes de Star Wars, então é propriedade de Doctor Who, então é bem interessante esse planeta deserto com dois sóis aí. Então, sei lá, dá pra ter falado um pouco mais disso, mas parece que os caras, sei lá, o estúdio estava limitado no dia e ficam só lá naquele canto, tá ligado? Que é outro fator que também é interessante desse arco, que eles vão pra muita. Tem muito set de filmagem, né? Nesse arco, tem muita coisa, né? Pois é, tem muitos sets. Enfim, Ian acorda, ele vai percorrendo os túneis, encontra com a galera, né? Encontra com a Bárbara do Dr. Vic, Vic encontra o pessoal. Quando eles vão ser entregues para os Daleks, o o Ian ele pega o cardigan da Bárbara e pega o casaco do doutor e eles montam uma armadilha. E aí começam a ficar chamando a atenção do Dalek que tá ali de escolta por perto. E eu acho muito engraçado e fofo eles chamam a atenção do Dalek sendo completamente bobões, né? Sim. E aí, quando finalmente o Dalek vai pra lá, eles puxam a- as roupas e o Dalek ele cai com tudo. Mano, é muito engraçado. E é outra coisa, né? É incrível como nos anos 60 os Daleks eles são mortáveis, não são, não é são morríveis. É incrível como nos anos 60 os Daleks são morríveis, tá ligado? Porque no New Who, principalmente, os Daleks são tipo máquinas de destruir, são, nossa, de destruir o planeta inteiro sozinho, são muito over the top, tá ligado? Extremamente poderosos. E aqui na clássica, tem a cena lá no que é Daleks, né? Que os caras fazem todo o planinho pra matar um Dalek. Tem algumas. No Dalek Vejo que acaba com os caras segurando o Dalek, tá ligado? Na mão, os caras carregando o Dalek assim. E tem todo esse planinho pra matar o Dalek. Então eu acho incrível como nos anos 60 eles são. Dá pra matar o Dalek, tá ligado? Enfim, e aí eles vão lá, pegam a TARDIS e se escapam. Basicamente é isso. É isso. Essa é a história de 2 episódios. Só isso. Sabe? O primeiro episódio, eu até acho válido você manter ele como um episódio focado em atmosfera, mas eu acho que dá pra você cortar coisa ali dele, mesclar com coisas do segundo, ou então, sei lá, deixar como um episódio. Não, pior que fica muito grande pra um episódio só. Você fazer ele chegando ali, criar a atmosfera e depois ter que fazer eles irem embora com isso. Ai, sei lá, tem uma barriga nessa primeira parte. Então eu concordo contigo na segunda parte, assim. Eu acho que a segunda parte ela se perde. Mas a primeira eu ainda sinto que ela tem uma coisa que faltou muito, por exemplo, na última temporada, nas últimas temporadas do Doctor Who, que é o momento dos compênios e o doutor estarem sendo compênios do doutor construindo relações ali na Então, tarde, tá ligado? Tipo, eu acho que acho o que mais me pega na primeira parte é que tem toda aquela questão da atmosfera que, tipo assim, eles mostram muito planeta, eles mostram muito. O meu problema, na verdade, é que eles mostram muito do Ian e da Vic fora. E eles terminam o episódio com eles lá dentro da cidade. E aí depois, na segunda parte, a gente descobre que aqueles bichos, aqueles bicho-polvo, eles viviam ali no subsolo, eles viviam ali naquela parte da lama, mas como os sóis secaram, o que era lama virou areia, não sei o que.
Então aquele tentáculo que a gente viu no primeiro episódio era daquele bicho-polvo que tava ali fora. Só que tem aquela coisa, aparece só uma vez no primeiro episódio e é um tentáculo só. E depois vem a Vicky, eles saem dali e isso não ameaça mais eles, sabe? Então acaba sendo uma check of gun, digamos assim, né, que não foi utilizada, que ficou sem propósito. Dá pra você ter tirado fora aquele tentáculo que apareceu e ter deixado só aquele bicho que ficou lá no túnel. Só isso. Outra coisa que tem muito disso nos anos 60, né? Do Companion e os Companions e o Doutor estarem numa situação de prisão, assim, tipo, desde o primeiro arco. Tem isso no primeiro arco, aí tem no Tia Daleks também, aí tem no End of Destruction, aí no Marco Polo, aí dos arcos posteriores. Sempre tem essa situação, aí de novo tem esse momento que os Companions e o Doutor estão numa situação de estarem presos, estarem ali. Só que normalmente, quando eles estão presos, eles estão em alguma coisa, tem que ter alguma solução. Eles têm que pensar alguma coisa pra sair dali, tá ligado? Tem que ter todo um. Aí Dr. Who se demonstra inteligente. Só que aqui é fácil, né? Tipo, é fácil, a fuga, tipo, eles só saem, tá ligado? E, tipo, é muito superficial também essa parte do planeta e eles já vazam e começa a perseguição, que é o que dá o nome ao arco, né? E o episódio 3 é literalmente gato e rato, sabe? Dados perseguindo a Tardes. E a Tardes para em algum canto, fica ali uns momentinhos ali, rola uma conversinha engraçada. E depois eles partem. Aí depois que a Tardes sai de lá, que chegam os Daleks, rola uma outra conversinha. E aí eles saem, fica o arco inteiro isso. O arco inteiro é isso não, fica o episódio inteiro isso. É 20 minutos só disso. E é incrível, cada segundo. Eu amo essa parte, porque é puramente a perseguição, tá ligado? É o que dá o nome ao arco. É os Daleks perseguindo os Companions pelo tempo e espaço. E, tipo, sempre onde eles descem, mano, eu acho que tem tipo um sketch, tem um fator meio Chaves, que é uma sketchzinha que eu acho interessante, eu acho divertido, mano. Principalmente a de Nova York ali, o cara fica brincando ali com os Companions e tal. Mas pode falar aí, que tu ia falar que eu acabei interrompendo sem querer. Então, Não. Nossa, corta fora esse episódio, sabe? Pode pular fora esse episódio que... Esse episódio, ele literalmente não serve nada pra história, nada. É literalmente só pra comer tempo mesmo do arco. Tipo, primeiro momento, eles aterrissam ali em Nova York. Meio que subentendido que eles aterrissaram no Empire State, mas não sei se era realmente Empire State. Empire State em 1966. Isso. Um ano no futuro de quando o arco foi lançado. 66. É bem interessante isso aí. Em 66. A gente estava lá com um guia ali com turistas. E por sinal, esse guia ali é o pior sotaque estadunidense que eu já vi em uma. Nossa, incrível, mano. O sotaque que os caras colocam ali. É incrível essas picuinhas que o Reino Unido e os Estados Unidos têm, tá ligado? Eu acho interessante também do ar. E aí. Enfim, né? Aí um grupo de turistas estavam ali admirando a vista de Nova York, vendo os prédios ali por perto, não sei o que. E eles vão vendo o restante ali do panorama que tem ali, né? Daquela. Enfim, é um andar panorâmico. E aí, um turista, ele fica isolado, ele fica ali por conta própria. Chega à tarde, ele estranha. Sai primeiro a Bárbara, depois sai a Vicky. Ele fica questionando se eles eram atores de Hollywood, não sei o que. Aí sai o doutor, o Ian. Enfim, aí fica esse tempo todo, como que vocês fazem esse truque, não sei o que. E aí eles vão embora. Aí depois vem a nave Dalek. E ele fica nessa, vocês de Hollywood, não sei o que. Aí os Daleks, eles vão questionando esse cara, que ele não leva nada a sério. Aí fala assim, aquela caixa, acabou de sair, não sei o que. Os Daleks vão embora, e é isso. Eu tipo, gente, os Daleks estão muito mal caracterizados aqui. Ou eles. É meio anacrônico, talvez, a gente vê de outra visão, tá ligado? Também, tá ligado? Porque a gente tem muito essa visão de agora dos Daleks, que se fosse os Daleks atualmente, eles chegariam ali e matariam, né, esse cara. Não é anacrônico, tipo, porque a gente teve um exemplo disso dentro desse próprio arco. Que os Daleks, eles só te mantêm vivo até enquanto você tiver função. No momento que você não tem mais função pra eles te eliminam. A única função daquele cara ali era de fornecer informação de que se a Taz passou por ali ou não. E aí ele, de forma inconsciente, sem saber o que era a Taz,
ele te deu informação. Ah, passou pra ali e já foram embora. Sabe qual é o motivo? O motivo é o seguinte, que, tipo, nesse momento em específico, o tentáculozinho dos Daleks tava muito longe a alavancanzinha pra apertar o botão de atirar, tá ligado? Eles olharam pro cara, olharam assim, nossa, esse cara, ele é meio boa pinta, tá ligado? A gente não tá com muito afim de atirar nesse cara, E não. outra, Então a gente vai o só Dalek, continuar, ele tava a gente tá com muito... pressa, aí vai sair aqui. O Dalek, tava faltando ódio no Dalek, porque o cara, ele chega a pegar no Dalek, ele chega a chacoalhar o cara, o Dalek ali. Sim. Só que o Dalek, ele não dá uma resposta, assim, de ódio, sabe? De raiva, de avançar pra cima do cara, sabe? De impor. Tava faltando presença, tava faltando ódio nesse... Caralho, eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas tava faltando ódio no Dalek. Os Daleks são muito paz e amor. Olha aí o que a cultura woke fez com meus manos Daleks. Não, mas eu acho que talvez seja um fator meio anacrônico, assim, a gente vê os Daleks. É porque também tem que ter Não é Dalek anacrônico, de novo. Yamamoto. Se Também, isso foi eles são trabalhado muito... no episódio eles são anterior muito do arco, fascistas. não é anacrônico. Não, é porque o meu... sabe o que eu acho? Eles estão muito presos nessa questão da perseguição, tá ligado? Então talvez eles não queiram perder tempo atirando nas pessoas, ou tipo, ou realmente é uma desculpa, o tentáculozinho dele tá muito longe do botão do gatilho, tá ligado? É uma Então, perseguição, cara, é uma perseguição entre duas máquinas do tempo. Então meio foda-se se eles ficarem um segundinho a mais ou um segundinho a menos ali. Mas tem a sincronia do vórtice do tempo, aí os caras podem... Brincadeira. Não, eu acho que eles só não... O roteiro, eles só não precisavam ir pra esse lado mesmo, porque, tipo... Ficaria uma morte muito gratuita ali, tá ligado? O cara ia morrer, ia pesar o clima. Aí Doctor Who nessa época é pras crianças, tá ligado? Tem criança na sala, elas iam chorar. Apesar de ela ter visto o T-Daleks e Dalek Vejo no Earth. Você falando isso, bem. sendo que no episódio passado teve um monte de morte desse É jeito. porque aliens não importam, assim, tá ligado? A vida de aliens não importa. Aí, tipo, como são humanos, assim, a gente tá vendo... tem todo o fator de identificação, aí a gente pode ficar triste, tá ligado? Pode acabar chorando, assim, a criança. Aliens, Gates, Répteis, não importam, assim, Silurians. Enfim, aí a próxima parada é num navio. A Bárbara é a primeira a sair. Na verdade, durante o momento ela é a única, né? Porque eles nem precisavam sair. A Bárbara que quis sair pra explorar. Percebe que tá num navio veleiro. Aí sai o Ian pra... Enfim, comecei ela pra ir voltar pra Tartus. E aí a Bárbara... Ai, mas eu sempre gostei de barcos, de veleiros, o que... Ela vai lá, fica escorada no... É no convés ou na proa do navio? Não sei. Proa do navio, eu acho, não é no convés, não. É, na proa. E aí... eu não sei se é o capitão do navio. Eu acho que não é o capitão, mas é um dos oficiais de lá. Ele vê a Bárbara. Sim. Eles estão com suspeita de terem intrusos ali dentro. E com a Bárbara ali à vista, eles pensam que ela é a intrusa. E de certa forma ela era. E aí deixam ela detida ali. E a Vicky... Ela dá um golpe no cara, né? A Vicky ela vai lá, pega um pedaço de um bastão metálico e taca na cabeça desse oficial, ele desmaia e a Vicky... Mano, ela faz isso no teto de onde tá, da cabine ali, de onde esse cara saiu. Isso é importante. E aí quando o Ian... Esse é o momento que divide Susan e Vicky, tá ligado? Esse é o momento que mostra que as personagens são muito opostas uma da outra. Que a Susan não faria isso, mano. Eu não consigo ver a Susan pegando um objeto e batendo no cara do jeito que a Vicky fez, tá ligado? Pois é, aí quando o Ian chega perto da Bárbara, a Vicky vai lá e taca a porrada na cabeça do Ian. Apesar de ser engraçado, e eu rapidamente me desconectei nesse momento, porque, tipo, ela estava no teto da cabine, dava pra ela ver que era o Ian. Como que ela não reconheceu o Ian? Isso não passa na minha cabeça. Eu acho o The Chase tem muita vibe de Chaves às vezes, tá ligado? Chaves, Chapolin, e eu sinto que o Terminator ele quis fazer uma sketch mais humorística nesse arco. É um arco muito mais puxado pro humor, assim, tipo o Tiger Fighters, é um arco muito humorístico, então, tipo, a cena tá mais por lá pra, tipo, causar esse choque, tá ligado? O fator risada da Vicky batendo o objeto na cabeça do... Mas Lemota, até o humor, tá piada, tem estrutura, até... Tem uma sequência, sabe? Até mesmo piada pode ser pela culatra, pode ser mal feita. Aqui foi mal feito.
Sim, aí o Malfake me faz eu dar risada, tá ligado? Faz essa reflexão de pensar, não, mas ela teria visto, mas ela não viu, tá ligado? Então kkk. Ah, como que ela não viu? Isso não entra na minha cabeça. Me desconectou. Ah, gente, desculpa, mas alguém aqui tem que ser o chato. Sim, 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 esse não sou eu, então, pessoal, então a Audisfera tá... O link da Audisfera tá aí embaixo, brincadeira. Enfim, aí carrega o Ian pra dentro da tarde, não sei o que. E que mais? Aí depois vem mais gente chegando. Uma coisa, E quando uma a Tardes ela curiosidade. se desmaterializa, eles começam. Ah, era o. Qual que era o nome que eles Mary davam? Celeste. Hã? É Mary Celeste o nome desse navio. Sim, mas eu tô referindo ao nome da maldição que eles deram. Eu não faço ideia. É porque esse navio, né, é a Mary Celeste. E, de novo, o Dr. Who brincando com um fato histórico, né? Que a Mary Celeste foi um navio, acho que americano, que ele apareceu do nada, assim, totalmente vazio. Ele era para ter uma tripulação enorme dentro dele, mas ele apareceu totalmente vazio, sem nenhum resquício de violência, ou que as pessoas tinham morrido ou atacada. Ele só misteriosamente apareceu e nunca acharam vestígio de nenhuma pessoa, tá ligado? Aí o arco briga com isso, né? Porque depois os Daleks aparecem lá, aí todo mundo se joga, tá ligado? Na água. É bem interessante. É porque a Tardes ela desaparece do nada. Ela apareceu do nada, e aí tiveram esses estranhos, depois eles foram embora do nada. Viram a Tardes desmaterializando, depois viram a nave Dalek materializando depois ali, né? E foram saindo mais Daleks, mais Daleks. E eles pensaram que eram assombrações, que eram fantasmas. O que aconteceu? Todo mundo se atirando pra fora na proa, sabe? Pulando. E antes da nave Dalek chegar, o cara ele vai perguntando lá pro capitão, pro velejeiro ali, né? Pro cara que tava ali no. Enfim, comandando o navio naquele momento, direcionando o navio, né? E eles estavam Sim. acima daquela cabine de onde ele saiu, onde estava a controlação da Bárbara. Eu fiquei tipo assim, toda aquela cena, toda aquela gritaria da Bárbara, não sei o que, e nenhum deles viu ela, sendo que eles estavam logo atrás. Caramba, que detalhe específico pra tu se importar, mas Cara, realmente não tá é tão no específico instrutor. assim não, porque tipo assim, eles estavam a céu aberto, a Bárbara estava gritando, eles estavam falando alto, e eles estavam logo atrás, de onde estava a tripulação, e ninguém viu. Vai ver Cara! tem, vai ver tem alguém tocando um violino ali atrás, cara. E tipo, o Não, cara isso, tá isso distraído da simplesmente não tem musiquinha. cabimento. Não tem cabimento. O Terry Nation pegou a Não, lógica e mas. jogou pra puta que pariu. Tacou foda-se. Não, eu vou dizer que ele foi muito genial na forma que ele trabalhou, pelo menos, com esse tema, esse tema específico da Mary Celeste, que é muito igual a. É o Dennis Spooner que escreve The Woman, eu não lembro. Eu não lembro quem Não escreve sei. The Woman. Aí. É, mas é igualzinho o The Woman, assim. Que o Dennis Spooner também escreve uma coisa aqui no. Eu não lembro se é o Dennis Spooner, porque o Dennis Spooner escreve uma coisa aqui no The Chase também. Mas. ah, tem essa brincadeira com um fato histórico que eu acho muito genial, assim, porque. Tipo. Pra nós brasileiros não manja muito sobre a Mary Celeste, né? Porque, tipo, e talvez nem mais pro Reino Unido, porque talvez não seja um tema extremamente abrangente naquela época. Só que, Foi o que eu falei. tipo, brincar Foi o que eu com esse fato falei histórico é muito no. divertido. Foi o que eu falei no review de The Crusade. Tá em gringo. Quem se importa com a história britânica? É, eu, eu tive que ir atrás, eu depois fui atrás, né, saber o que era Mario Celeste, e eu achei, caramba, mano, que interessante, tá ligado, essa brincadeira. Então, tipo, é uma coisa que acaba se perdendo pra nós aqui das terras do Rue BR, tá ligado, acaba se perdendo o humor da tira. Mas, eu acho que tem um certo genialismo, assim, na escrita do Terry Nation, nessa parte aqui. Principalmente nesse formato desse terceiro episódio, que eu gostei bastante porque ele tem uma ideia bem sketches, assim, tá ligado? Enfim. Meio soltas que eu gostei, assim, eu praticamente gostei. Aí a Tati vai embora. O cara fica falando do tal do fantasma branco, uma coisa assim. E aí a nave Dalek chega. E vem mais Daleks, mais Daleks, mais Daleks. E aí pronto, agora tá todo mundo vendo. Vai todo mundo pulando pra fora das proas, vai em direção ao mar. E teve. Nossa, eu tô especialmente chato nesse episódio 3. E aí tem
uma senhora que ela tava com um bebê no colo e ela tá sem saber o que fazer, sem entender o que tá acontecendo. E tem um cara que esbarra nela e ela cai na água junto com o bebê. Essa é uma das cenas mais sombrias que eu já vi em Doctor Who. Realmente, eu acho que o bebê morreu afogado. Caralho. E aí todo mundo pula pra Anos fora. 60 até E foi. um Dalek. E detalhe, nenhum Dalek dispara contra eles. Sim, eu acho isso muito interessante. Os caras vão se jogando sozinhos, os Daleks só ficam com o cara de tacho. Mano, eu rio muito nessa parte, mano. Não tem como, Mas, muito... aí pior ainda mais, porque tem um cara que ele tá correndo, desesperado dos Daleks. Ele se atira no navio, aí tem um Dalek perseguindo ele. Ele vê o cara se atirando pra fora do navio. O que o Dalek faz? Pula pra fora também! Very funny, é muito engraçado. E o pior, eles fazem de uma forma como se o Dalek tivesse tropeçado, ele quebrou uma parte da proa ali e acabou caindo para o acidente. Mas tipo, o Dalek viu ele pulando pra fora do navio. Como? Como que ele simplesmente não parou e... Ai, não. Ai. Muito anos 70, mano, essa vibe aí, porque lembra muito alguns desenhos do Terceiro Doutor, isso. Eu acho que eu acabo comprando o humor da Tira, tá ligado? Eu acho muito engraçado esses momentos, porque eu acho que tem que evitar uma visão meio anacrônica, assim, tá ligado? Que, tipo, o Termination, ele trouxe três visões dos Daleks. Trouxe os Daleks como alienígenas opressores, depois como alienígenas fascistas, e aqui trazem como alienígenas burros. E eles estão bem burros nesse arco, tipo, eles gaguejam, eles têm alguns momentos que eles têm alguns teus meio poéticos também. Tem alguns momentos que eles ficam sempre olhando, tem alguns momentos desconfortáveis entre eles. Então, tipo, a The Chase pra quem estiver nos ouvindo, né? Não é uma história Dalek que você vai ver os Daleks chegando, atirando, ou com uma ideia extremamente crítica, assim, intensa. Ele é tipo, sei lá, aquele episódio do Cybermen no supermercado. Não é supermercado, tipo, na loja, tá ligado? É pra ser um episódio extremamente funny, extremamente engraçado, assim, com os Daleks, tá ligado? Eu acho que tem que comprar essa ideia quando tá se assistindo o episódio, porque ele vai ser idiota, tá ligado? É um episódio, é um arco idiota. Por isso que eu amo ele. Ai, não, os dois primeiros episódios eles são muito sobre... Os dois primeiros episódios são muito sobre a ameaça dos Daleks terem agora uma máquina do tempo. Máquina do tempo agora, que ela funciona que nem uma TARDIS, ela também é maior por dentro, né? E ela funciona. Inclusive, tecnicamente, é mais confiável do que uma TARDIS. Eu vou deixar isso aí pro final do comentário. E aí... E os Daleks, eles, sabe, eles são nazistas espaciais. Eu acho que não tem algo mais perigoso do que isso. Enfim, e aí... não, existe uma coisa mais perigosa do que isso. O ser humano do século XXI, mas enfim. Isso aí, consciência. O que mais? E o meu problema não é você desmoralizar os Daleks em um arco onde eles são uma ameaça, mas você fazer isso de uma forma onde você não destrua o tom do que você estava construindo. Por exemplo, The Dalek Invasion of Earth faz isso muito bem. Ele constrói os Daleks como uma ameaça imparável e você tem uma agonia constante, você vê muita gente morrendo e tudo mais. E os Daleks, eles acabam sendo tirados pra merda no final do episódio, no final do arco, e acaba sendo uma catarse, acaba sendo gostoso de assistir. Aqui, apesar dos Daleks eles terem uma derrota até que inteligente no final do segundo episódio, aqui no terceiro eles estão completamente desmoralizados, descaracterizados, tudo pela questão da piada barata e tudo mais, e uma piada barata muito mal estruturada, muito mal feita. Só pela questão do gato e rato, sabe, dessa perseguição que não leva a lugar nenhum, que não move a história pra frente, literalmente não move a história pra frente. Eu acho que a única coisa, assim, que tem um impacto pro próximo episódio é o que vai acontecer aqui na terceira parada deles, que eles param em uma casa mal assombrada e todo mundo questiona, tipo assim, porra, como é que isso é possível, sabe? Drácula, o monstro de Frankenstein aqui,
Quem mais que aparece lá? Parece noiva do Frankenstein ou não? É uma outra monstro, mas eu não sei qual que é, eu não Tinha identifiquei um, ela. eu lembro que tinha alguma criatura feminina mesmo, mas não tô lembrando, pera. Vamos olhar Pois aqui. é. Eu não acho que era noiva, não. Mas enfim. Não, eu vou descobrir aqui, só um minutinho. Mas pode falar, aí. E aí, nessa casa mal assombrada, os aliens eles chegam lá, só que eles demoram pra chegar. E nisso, eles começam a pensar que eles estão na vantagem, né? Tem até uma cena engraçada que, tipo assim, o Ian vai comentando que eles estão na vantagem, né? Que eles estão na casa mal assombrada, eles têm escadas ali, e eles não saltam escadas. Eles vão se separando, né? E a Bárbara e a Vicky, elas acabam sendo ficando presas em algum cômodo e a gente não vê elas durante o restante do episódio. E de repente elas escapam desse cômodo que elas ficaram presas e a gente não sabe pra onde elas foram, não sabemos como elas escaparam, simplesmente escaparam. E o Doutor e o Ian, eles vão explorando, se encontram com o monstro de Frankenstein, depois fogem. Ah, o monstro de Frankenstein, ele acaba enfrentando o Dalek fica lá atirando nele direto, só que não faz efeito nenhum no monstro de Frankenstein. Que mais? Sim, e ali o, o doutor ele comenta que é como se eles estivessem em um mundo dos sonhos, em um ambiente que. Eu não sei se ele chega a falar que estava fora do tempo, espaço, como a gente entende, mas que era um local que ele era construído na base do imaginário, dos sonhos e dos pesadelos acumulados das pessoas. E daí que o Ian ele pensa que estão com uma vantagem, porque tipo, os Daleks não sonham, não têm pesadelos e eles não pensam como as pessoas. Então não tem como eles materializarem ali. Por sinal, essa é a explicação oficial mesmo dessa parte aí do. O Inês queria levar mesmo pra esse lado meio. Uma ficção científica um pouco mais psicodélica, seria algo meu até que lembra um pouco o Animus em Web Planet e o Toymaker, tá ligado? Só que a Barrett Lambert achou essa. Que não combinava muito com o Doctor Who, toda essa questão, tipo. Sentiu que soava muito de Doctor Who, que acabou cortando isso. É interessante, porque o Toymaker ele brinca muito mais com isso e já na época que a Barrett Lambert não tá mais trabalhando na série. Então. Algumas coisas interessantes, bastidores. Enfim, aí no momento que o Dr. e o Ian eles retornam pro saguão onde a Tati aterrissou, a Bárbara e a Vicky retornam do cômodo secreto que elas ficaram presas e de repente fugiram. Não sabemos o que elas se depararam, não sabemos como escaparam. Os Daleks chegam, vão se aproximando e os monstros lá, o Drácula, a monstra que aparece lá que a gente não consegue identificar. O monstro de Grey Frankenstein. Lady. Ela é pra ser um robô, né? Porque todos eles são robôs. Ela é pra ser um protótipo de um fantasma, a Grey Lady. A Dama Cinzenta. A Dama Cinzenta. Pois é, eles todos se movem e falam como se fossem robôs. O Drácula, ele só fala 3 coisas. Não, eles falam eles falam 4 palavras. Eu sou o Conde Drácula. Só isso. Mano, é extremamente icônica essa cena. Eu amo isso aí. Enfim. E aí, nesse meio tempo, nessas emoções flor pele, Doutor, Ian e Bárbara vão pra Tardes e saem, fogem. Só que a Vicky ficou pra trás. E a Vicky, ela então se esconde dentro da nave Dalek. E aí, enquanto eles estão viajando pra ir, indo pra próxima parada, que é no planeta dos mecanoides, né? A Vicky... É no planeta. Só que só aparece na parte 6, né? Não, o planeta é a parte 5 e 6. Sim, só que a parte 5 eles focam mais no Valiar. Na réplica do mal do doutor lá. Eu já chego nessa parte aí. E aí nessa nave, a Vicky ela tenta mandar um sinal de socorro pra Tardes. E a gente tem que os Daleks criaram uma réplica do doutor, um robô, né? Um androide, na verdade. É um androide? Eles não chegam a chamar de androide, né? Mas... Eles usam o termo robot, mas
assim, acerca das definições científicas do que seria robô e android, seria um android, no caso. Mas eles usam o termo robot no ar. Réplica do doutor. E aí que entra o clássico, o meme, né? No próximo episódio, a morte de Doctor Who. Tururu, tururu, é muito funny. E acho que Sarah Jane, não lembro, eu tinha visto alguma curiosidade que tem outra mídia de Doctor Who que usa esse título também. Usa uma variação, chama The Death of the Doctor. É tipo isso aí. Uma variação disso aí. É interessante. Foi a última vez que ela encontrou um doutor, inclusive, que foi na série dela. O 11º, né? A Sarah Jane Adventures, que foi o encontro dela com o 11º. Interessante. E triste também, né? Porque depois disso não tem mais o doutor que aqui apareceu. Mas pesou o clima. Nossa, mano, eu gosto muito do episódio 5. Eu acho que você vai ter, talvez você tenha Deixa eu ver aqui. Que a gente tá comentando direitinho os episódios. Executioners e Death of Time já foi, que foram os dois primeiros. Flight for Eternity, que foi o terceiro, que é completamente dispensável. Journey to Terror. Caralho, a gente acabou de falar também. Ah, é porque a gente mesclou, né? O Flight for Eternity. Sim, que é o episódio dessa casa mal assombrada aí. Que a gente não chegou a falar o que é, né? Os bichos, no final a gente tem esse plot twist, né? Que os bichos tudo ali eram um robô meio de um parque temático. Ah, é verdade. Sim. Eles eram todos animatrônicos. FNAF? Nossa, era tudo FNAF. Nossa, agora eu tô curioso. Eu não lembro como é que é o final de Flight for Eternity do episódio 3. Não lembro como é que é. Eu sei que nesse mesmo episódio 3 eles chegam nessa casa mal assombrada. Muito bem, e olha que eu acho que eu assisti ontem esse episódio. Deixa eu dar uma abrida aqui no meu. Eu assisti ele hoje, durante a tarde. Percebe que a sua memória está muito boa acerca do episódio. Bom, não importa, a gente tá indo pra reta final do arco. Com o parte 5 agora, o Cry of Time Lord, a gente conhece o Valiard aí, né? Sonho do mal do doutor. Tomar no cu. Ai. Aí, a gente tá aqui no planeta dos Mecanoides, né? Eles estão com essa réplica do doutor. Eu acho interessante como eles fazem esse cliffhanger, que quem tá interpretando realmente é o William Hartnell. E ele fala, né? Ok, meu plano é infiltrar e aniquilar e matar eles, né? E aí vem esse title card famoso, The Death of Doctor Who, que, nossa, virou tanto... O meme é tão forte, sabe? Isso rodou tanto o Twitter, o Blue Sky, virou figurinha, teve tantas versões, teve uma versão da Death of Doctor Who escrita por Russell T. Davies, não sei o que. E toda semana... Mano, eu acho que não sei se ele gerou, mas acho que gerou aquele meme que, tá ligado? O TDF Assassino. O pessoal tira as últimas letras do TDF Assassino e deixa só as. Eu acho engraçado. Cara, o tanto que esse meme percorreu a comunidade não tá escrito. E tipo, toda semana, sempre que tinha um episódio, tipo assim, que prometia ser um episódio grande, assim, pela série, aí sempre circulava isso nas redes. The Death of Doctor Who. Principalmente finales. E bem... Foi meio que isso o final passado. Foi meio isso o final passado. Mataram Doctor Who. É que o título, eles não colocam tipo a morte do Doutor, eles colocam a morte de Doctor Who, tá ligado? É forte, né? É tipo, é o título da série que tá ali. É interessante. Bem, demorou 60 anos, mas eles finalmente acertaram. Mataram Doctor Who. Billie Piper, doutora, meu ovo.
Eu gosto muito da atuação do William Hartnell aqui nesse episódio específico, porque todas as vezes que a gente vê o Dr. Robô agindo, ele tá agindo muito rígido, muito duro e muito frio até. E durante essas duas temporadas, a gente viu o Doutor ele sendo cada vez mais caloroso, se amolecendo. Aqui, ele não só vê o Ian e a Bárbara como grandes amigos, ele vê eles como família. A família dele no momento é ele, a Vicky, o Ian e a Bárbara, sabe? A Vicky tá pra ele como uma neta. O Ian e a Bárbara, eu não sei se ele vê eles como, eu não sei, talvez grandes amigos, talvez grandes irmãos, não sei. Talvez como filhos, tipo, com talvez. Uma sensação meio como filhos. É quase uma família mesmo, tipo. Não é quase uma família, é uma família. É uma família, que é meio que uma figura paterna, materna, e tem a criança que explora, tá ligado? Aí tem o velho sábio. É muito bem estruturado, infelizmente esse grupo vai morrer, né? Tipo, nunca vou ter algo similar a isso. Só que é isso. É Doctor Who fazendo Quarteto Fantástico. E aí é isso, né? O grupo vai se separando. Eu não vou lembrar muito bem do futuro, mas eu quero muito pular pra uma cena que, não sei, seu pai, que é mais pro final que, tipo, é a Batalha de Bengalas. A gente já chega nesse ponto. Salve aí. Doctor Who que já teve. Cara, eu acho muito engraçado que eles partiram à tarde e o doutor nem reparou que a Vicky não tava com eles. Então, é verdade. E, tipo, tem esse negócio da tarde que ela não é que nem a tarde do New Who, né? Tipo, o doutor não tem controle ainda sobre a tarde, ele não consegue, tipo, voltar pros cantos, né? Senão o plot da... Se fosse, tipo, por exemplo, o terceiro doutor, o doutor mais recente que sabe pilotar a tarde, ele resolveria todo o plot do Ian e da Bárbara que dura 16 arcos em 5 segundos, tá ligado? Mas como o primeiro e o segundo, eles são doutores que, tecnicamente, não sabem pilotar a tarde, eles não têm essa capacidade. Então, tipo, é um bagulho que eles não conseguiriam voltar pra buscar a Vicky, tá ligado? Só se eles tivessem muita sorte. É muito engraçado isso. E triste ao mesmo tempo, meio preocupante. Na reta final desse arco, a gente teve também uma informação que basicamente foi ignorada depois, né? Ainda bem que foi ignorada, mas é dito que o doutor construiu essa TARDIS. O que a gente depois descobriu que era a lorota. É um olhar meio anacrônico, né? Que a gente tem que evitar quando olha isso, porque nessa época o doutor é humano praticamente, tipo, apesar dele falar que é de outro mundo, existe uma interpretação que é só, tipo, talvez uma colônia futura dos humanos, então existe esse fator que o doutor pode ser humano, ainda mais, sei lá, aparência, sei lá, tanto faz, os Tau também são humanoides, então tanto faz, pode ser um alienígena também. E tem um fator que, muito atrelado, que esse doutor construiu as tardes, até aquele fator meio baseado no Máquina do Tempo do H.G. Wells. E tem o fator também que a Susan fala que ajudou, né, na construção da tarde. Ela fala que ela deu o nome, né. Aí depois a gente ela só fala que foi ela que batizou desse jeito, né. Que ela que deu esse apelido. É só isso que ela fala. Mas desde sempre a gente tinha umas coisas muito dúbias na forma como o doutor era retratado. Antes, quando ele começava a falar sobre de onde ele veio, ele falava assim, da civilização. Ele falava sobre de terem sido exilados, de terem sido expulsos. Depois começaram a falar de planeta, não sei o que. Nunca chegaram a falar tanto sobre tempo futuro. Mas aqui, a gente também tinha uma coisa que ele passava informações falsas, ou então só falava por cima para deixar as pessoas confusas. Então, mentir não era uma coisa que estava fora do escopo dele, sabe? E isso é uma coisa que era explorado depois, com o passar do desenvolvimento, tanto é que depois, muitos anos depois, o Moffat fez isso uma característica de plot dele, né? Regra número 1, doutor mente. Não, faz sentido mesmo, ainda mais o primeiro, porque o primeiro tem todo esse fator de... Mano, eu acho que de todos os doutores, o primeiro é o doutor mais capaceiro, assim, tipo, ele mente, manipula, ele tem um fator meio... É meio difícil de quantificar isso, mas é uma característica do personagem, como todos eles compartilham isso, em maior ou menor grau.
Todos eles compartilham isso. Sim, alguns muito menor grau, assim, eu diria. Tem uns que eu acho que é quase nulo também. Mas eu acho que o primeiro é bem forte, essa falta de caráter dele em alguns momentos situados, tá ligado? Que você percebe que o primeiro é um doutor bem tapaceirozinho, assim. Que foi, por exemplo, canonicamente, como ele. Acho que. Não vou falar nada. Mas isso é. É que eu não tô com. O que mais que a gente tem? Eu lembro que tem uma parte onde eles se separam. Eu acho que é a Bárbara que se separa. Sim, é a Bárbara que se separa. A gente tem. Eles saem, tem essas plantas fungo que estão ali. E eu não lembro como é que acontece se ataca a Bárbara. Eu acho que a Bárbara se perde e foge. Ou. Nossa, eu tô. Tá difícil. Mas eu sei que eles acabam se separando. Eu tô com alguma memória de elas, tipo, tentarem devorar tardes, alguma coisa assim. Como? Essas plantas fungo, elas tentaram meio que devorar tardes. Não lembro. Enfim, Nem eu. eu sei que tem um momento que o trio eles acabam se separando e aí a Bárbara fica pra trás e tá o Doutor e o Ian, eles acabam encontrando a Vicky em uma espécie de caverna, enfim, um ambiente cavernoso. E a Vicky, Sim, ela sim, sim. sabe do Dr. Robô, né? Ela viu esse Dr. Robô saindo, explorando. Então, assim que ela vê o Ian Doutor, ela pensa que o Ian tá em perigo. Só que tem aquela coisa. Eles são sozinhos antes, né? Juntos. Se esse aqui fosse o Doutor Falso, ele já teria matado o Ian. Então. E a lógica que ela acaba juntando também, né? Ela fala, você tá com IA, então ela associa isso também. Então, é meio que positivo que eles chegam a essa conclusão rápido, de que aquele ali era o genuíno. Entretanto, eu acho que faltou um pouquinho de conflito. Mas enfim, é um nitpick. E aí eles Você vão... acha que faltou conflito? Daqui a pouco tem bastante conflito. E aí eles vão atrás de resgatar a Bárbara. Só que ali, o Doutor Robô, ele chega primeiro na Bárbara. E aqui fica muito nítido essa diferença de atuação do Hartnell. Que com a Bárbara, ele é muito... Ele é muito ríspido, ele é muito... trancadão, ele é duro, ele é muito frio na forma como ele fala, a forma como ele se expressa e tudo mais. E a própria forma como o William Hartnell está se movimentando, sabe? O Doutor Robô, ele se movimenta com a coluna muito ereta e tudo mais, com aquela postura toda reta. E o doutor o nosso doutor, ele já tá mais cansado, ele já tá, sabe, um pouquinho mais curvado, sabe? Não tô mais cansado, ele tem uma postura que lembra até um pouco o segundo, principalmente nesse arco, que é mais cômica, né? Tipo, ele é muito mais extravagante, ou ele tá mais. Um pouco mais ativo fisicamente no arco. E você percebe que é por causa muito mais. Novamente, tá nas entrelinhas, né? Que novamente por causa do. Todo esse tempo que ele passou com o Ian e a Bárbara. Tipo, eu lembro que eles ficaram em torno de 2 anos com essas aventuras do Doutor, que acaba colidindo com o tempo que eles voltam pro planeta Terra, né? E, tipo, é muito interessante que o primeiro Doutor vira no arco, tá ligado? Tipo, meio ríspido, uma postura muito mais arrogante. Então, tipo, você percebe que o Doutor foi amolecendo com o tempo. Enfim, aí ele acaba encontrando um momento de oportunidade contra a Bárbara, tenta atacar ela, tenta matar, sai correndo, e aí eles se deparam, né? O nosso quarteto ele se encontra, só que aí vem os dois autores se encontram. E aí sim começa esse conflito de bengala, não sei o que, qual que é o doutor real, qual que é o falso. É bem clichê isso aí, né? Agora tem o fake e o verdadeiro. Ele é o verdadeiro, eu sou verdadeiro, eu sou verdadeiro. Só que, tipo assim, funciona. Pra gente, pelo menos pra mim, era muito fácil dizer qual que era o verdadeiro, porque eu já tinha reparado nessas diferenças de atuação do Hartnell. Então, toda vez que eu via um doutor se movendo muito mais na expressão facial para poder expressar suas emoções, eu já sabia que ele era o verdadeiro. Aí começa a batalha de bengala, mano. Eu acho muito, muito divertida essa cena. Eu acho muito maneira essa batalhazinha. Eu acho que também
primeira solução, que o Dr. Robô, ele fala, ele acaba escorregando e ele acaba chamando a Vicky de Susan, que é assim que os companheiros percebem que aquele ali é o Fake Doctor. Eu acho que é interessante essa solução. Porque os Daleks não tinham atualizado ainda o Windows deles, a atualização de companheiros atuais, né, do Doutor, então aí... Não é isso, é que Dalek tem tanto desprezo pra humanos que pra eles, humano é tudo igual, sabe? E o que eles tinham de referência assim de nomes era Ian, Bárbara e Susan. E a Bárbara não tava ali, quem tava diferente era a garota, mas tipo assim... Isso até é um comentário meio meta em relação à forma como a Vicky foi criada, porque a Vicky, ela é uma Susan, só que uma Susan bem feita, né? É um upgrade. Pois é, e aí é justamente isso, né? Esse Susan que quebra e tudo mais. Enfim. E eles vão progredindo, vão voltando pra Tardes. A Tardes, ela tá cercada. Não, mentira. Não, ela meio que tá cercada por Daleks, mas... Mais pra aqueles bichos lá, pronto, porque depois eles entram e aparecem os Daleks. Não só isso, mas a Tardes, ela tá do lado da nave Dalek, que a nave Dalek tem um exército de Daleks lá dentro. Então, ela tá cercada por Daleks, tem aquelas plantas ali, fungo, e os Daleks estão se aproximando da caverna onde eles estão. O doutor, ele sai fingindo ser o doutor robô, só que tipo assim, os Daleks sabem na hora que ele não é o robô. E chega uma porta, ela se abre ali, uma porta de elevador, e tem uma bola metálica, né, um mecanoide, e orienta eles ali pra ir junto com eles. Antes de tudo isso, teve um momento que eles ficaram trocando turnos pra descansar, e no dia seguinte, quando o Dr. e o Ian acordaram, eles viram que ali em cima tinha uma cidade. E eu fiquei, caralho, vocês ficaram esse tempo todo sem ver essa cidade, sendo que ela tava muito visível, sabe? E eles não endereçam isso no... questão de não poder ter visto ela no dia anterior. E aí... eu fiquei nessa, tipo assim, será que ela tinha um campo de invisibilidade, não sei o quê? O que não faz muito sentido, na verdade. Então, simplesmente, foda-se, não dando uma explicação. Ela estava lá esse tempo todo e, de alguma forma, eles não notaram. Foda-se. Também não importa também. Não é como se atrapalhasse muito o andamento do arco. Mas assim, é mais uma outra coisa que tá mal explicada, sabe? E que acabou acabou me desconectando um pouco da imersão. Aí, enfim, eles vão junto com o Mecanoide pra essa cidade. E quando chegam na cidade, esse Mecanoide orienta eles pra irem pra uma sala tal. E nessa sala eles encontram o Steven, né? O Steven Taylor. Ele era um... já tinha aparecido no ator. Não o Steven, mas o ator, no caso. O Peter Purves. Muito... que era aquele turista do Alabama que ficou pensando que todo mundo era ator de Hollywood, lá no Empire State. Ele é incrível. Essa cena é incrível, eu acho muito funny. A única diferença dele pra aquela cena é o chapéu e a barba, basicamente. Ele tava sem barba naquela cena. Então... pois é, e o Steven aqui, nossa, o Steven, ele mal parece, ele já é um querido. Ele é um piloto da Terra que chegou ali, a nave dele... Sim. A nave dele colidiu, né? Teve uma aterrissagem que deu errado. E ele ficou preso nesse planeta. Os mecanoides estavam com eles ou eram nativos daquele planeta? Não tô lembrando. Eles estavam com eles. Eu acho que eles estavam com eles. Ele é tipo robô de colonização, coisa assim. Só que eles acabaram se revoltando, né? Talvez eles ficaram mal programados, teve uma de programação. Sim, tem o Robert's Revolution. E acabou que nessa cidade o Steven virou prisioneiro dos mecanoides. E ficou doidão. Agora só tem um ursinho de pelúcia dele lá. Ele é uma figura bem... ele era pra ser um NPC só desse arco, por sinal. Ele era pra ficar só aqui. Aí depois ele foi convidado pra permanecer. Ele foi convidado pra meio que ser um companheiro
Não era planejado, no caso, o personagem ficar assim, só que aí surgiu, né, do Ian e a Bárbara ter que. Os atores terem que sair, né? Até o Hatch não foi pego de surpresa por isso, aí, tipo. Aí ele meio que foi expandido pro próximo arco, né? E posteriormente pro próximo arco. E você percebe muito que ele é o personagem doidão, assim, ele é louco, tem você de pelúcia lá, o Hi-Fi. Acho bem divertido, assim. Então, ele tava ali sozinho, por o quê? 2 anos, parece? Acho que é isso mesmo. Acho que colide acho que era 2 anos ou era um pouquinho mais. Ou era É, um ano, não lembro. Mas ele tá bastante tempo ali, você percebe que ele tá com barba por fazer, tá doidão, tem o ursinho dele, o amigo dele. Uma cena muito. Ele tem até uma cena de desconforto que ele fica, tipo, chegando bem perto, assim, no rosto do Ian. Acho bem doido, assim. E depois disso, ele não continuou com essa postura em arcos posteriores do é que ele comédia. Eles tava. não chegam mais. É que pense bem, ele tava em uma nave de exploração, tava indo, sabe, colonizar um outro planeta, não sei o que. Aí, basicamente, ele fica sozinho. O arco não chega a especificar se ele era o único tripulante dessa nave, mas que iriam vir mais pessoas, isso aí eles comentam. E ele pensa que o nosso quarteto era da missão também. E é isso, ele fica empolgado de reencontrar com o pessoal, sabe? E ele ficou solitário por 2 anos. Ele só podia conversar com esse ursinho, com esse hi-fi, sabe? Eu achei algumas coisas interessantes sobre o Hi-Fi. Ah, Primeiramente que, pelo que eu entendi aqui, em Wargames, segundo o Pomeris, ele diz que durante o Wargames o Hi-Fi foi tirado da tarde. Tem todo aquele lance, né, que os Time Lords meio que mexem na tarde do doutor, e tem. O doutor é obrigado a regenerar, e tem isso. Outra coisa também é que o Hi-Fi não aparece na novelização do The Chase. Não tem isso na novelização desse arco, no caso. É completamente diferente, né? Deve fazer outra camada pro espírito. Mas é isso. enfim, continuando. Apesar de ser um prisioneiro dos mecanoides, a cela do Steven Taylor ela tem um lance de escadas que leva pro teto, que ele toma sol lá, faz atividade física e tudo mais. E tem um cabo de. E aí ele até comenta: eu já pensei em descer tudo isso daí, mas sempre estive sozinho, nunca tinha alguém pra me ajudar. E aí os aliens chegam lá, começam a atacar os mecanoides, sai muita fumaça, não sei o que. Os mecanoides eles vão metendo pau nos Daleks. É impressionante isso, inclusive. E aí eles começam a se organizar para poder descer. A Vic tá com muito medo de altura, mas eles conseguem descer ela. E o Steven, ele esquece o Hi-Fi lá dentro da cela e ele volta pra pegar. E, tipo, Tomu desce porque. E o Steven ele não aparece durante um bom tempo, né? E a gente pensa que ele morreu. O pessoal desce, vão pra floresta, enfim. E aí vem a cena de quebrar o coração do arco. Os corações, no caso. Que o Ian e a Bárbara eles decidem voltar, né? E o doutor ele fica todo chateado, todo magoado. Porque, tipo, a saída da Susan já foi muito. Já mexeu muito com ele, né? Abalou muito ele. Sim. E foi uma coisa que ele decidiu deixar ela construir suas próprias raízes ali, porque ele viu que ela de fato estava se afeiçoando muito mais com a vida na suas primeiras histórias, né? Que ela estava criando raízes lá. E lá em Dalek Nova isso estava ficando mais forte com o David. E como ele viu que a Susan ela precisava seguir sua própria jornada, ele parou com as viagens com ela, né? E. Rato, o teu áudio tá cortando um pouco. Não sei se minha internet ou se é a tua conexão. Tá tudo bem. A gente vai pegar direitinho na gravação. Beleza. E aqui. Isso tava se repetindo, né? Com o Ian e com a Bárbara decidindo ir embora. E é uma coisa que o doutor até enfatiza, que, tipo assim, caramba. E você
foram convidados a viajar na TARDIS, né? Ele falando isso puto. E de fato, eles nunca foram convidados. Eles foram sequestrados pra não vazar informação, o que era meio estranho do Doutor na época, porque tipo, ninguém iria acreditar neles e era só eles desaparecer, mas enfim. Ah, foram sequestrados pra não vazar informação e aí acabaram se tornando uma família, né? E era justamente isso que atormentava o doutor, né? De perder as pessoas com quem ele se importa, de ficar sozinho. E aqui já começa, né, essas raízes dele não poder ficar sozinho. Mas tem justamente a Vicky ali do lado que reforça, tipo assim, que ela iria continuar com ele e tudo mais, que ela estaria ali fazendo companhia. E é isso. Tem algumas coisas pra falar, né, desse final. Primeiramente sobre os mecanoides. Essa é a única história que os mecanoides aparecem, que pelo simples motivo é que, primeiramente, já as pessoas que estavam dentro dos Daleks já reclamavam muito que o interior dos Daleks era muito quente, era muito difícil de se movimentar. Os mecanoides era tipo isso, elevado a 10, tá ligado? Porque eles eram extremamente complicados para se movimentar e tudo mais, e eles eram extremamente quentes também por dentro. Então houve muita reclamação na parte dos bastidores do interior dos mecanoides, que era muito quente. Mas eles são muito maneiros visualmente, eu acho muito legal visualmente. Eles são bem berés, assim. Eu acharia muito maneiro se os mecanoides voltassem algum dia também, já que eles têm esse ligamento, né, essa ligação com as colônias humanas. Outra coisa, né, sobre a pedida do Ian da Bárbara. O William Hart já declarou, né, que ele declarou que ele estava genuinamente triste quando ele estava gravando essa cena. Ele realmente estava triste porque ele acabou criando uma amizade real, né, com os atores tanto da Ian quanto da Bárbara. E foi um dos motivos também na terceira temporada você percebe que o William Hart já estava ficando um pouco assim, né, com a série, ainda mais porque a terceira temporada é uma bagunça gigantesca de entrada e saída da tarde. Foi um dos motivos também, além da saúde, também foi um dos motivos do William Hart não parar de ser o doutor, né, de cortar a saída dele. E outra coisa que essa despedida é um dos poucos despedidos da série clássica que em Bárbara tem um desenvolvimento de personagem, né, eles têm um arco principal que é essa questão de eles vão se afeiçoando mais, é síndrome de Stockholm, mas eles vão se afeiçoando mais pelo sequestrador deles, né, eles vão começando a gostar mais do doutor, eles vão criar essa relação de amizade mais. E eles têm sempre esse arco de eles quererem voltar para casa. É muito mais ativo essa ideia de eles voltar para casa, por exemplo, do que para a ideia da Susan querer pertencer a algo que vai surgindo também. Ela vai dar uns nuances ali, mas tipo, muito exatamente ativamente na trama. Mas o Ian e a Bárbara sempre declaram isso. E a primeira vez que eu vi essa cena, né, a primeira vez que eu vi The Chase, eu lembro de ter ficado genuinamente triste, muito triste com a saída do Ian e da Bárbara, porque, pô, são companheiros muito carismáticos, eles funcionam muito bem entre eles e com outros companheiros e com o doutor, e finalmente eles finalmente conseguem aquilo que eles queriam por tantas temporadas, né, de finalmente voltar pro tempo deles. E tem toda aquela cena lá do ônibus, se divertindo, então eu acho muito bem construído essa despedida de companheiros, tal qual como muito icônica também. Então, icônica como, por exemplo, a despedida da Susan. Por sinal, tanto essa despedida quanto a da Susan não foram escritas pelo Tory Nation, elas foram escritas pelo Dennis... Spinner, eu não lembro o nome do cara agora, mas ela foi escrita por outro escritor, e são conquistáveis, né, na história da série, dos Companions e tal. E é isso. E é meio esquisito, Sim, porque, sim. tipo assim, o Steven, ele consegue escapar, ele tá lá com o ursinho dele, não sei o que, ele vai na direção aonde estavam a cápsula Dalek e a TARDIS, na cápsula Dalek que foi pra, junto com o Ian, com a Bárbara, o Ian destruiu ela, e aí, apesar do Steven ir em direção à TARDIS, a gente não vê ele entrando na TARDIS, e a gente só vê o doutor iniciando o voo, junto com a Vicky, e a TARDIS voando pelo espaço, né? Só que aí, spoiler do próximo episódio, quando a gente vai ver lá a TARDIS, o Steven já estava lá dentro. É meio esquisito isso, mas enfim. Porque não era um personagem que estava sendo planejado, né, pra virar companion. Esse convite surge depois. Então, é isso, né? De comentário sobre The Chase. Qual que seria a sua nota, Liamota? 10/10, eu acho muito divertido esse episódio. Cacete!
A gente dá 10/10 normalmente quando a gente vai ver uma trama que é extremamente bem estruturada, bem inteligente, tramas que traz algum tom de reflexão. Eu sou um ser humano que valorizo o humor e a comédia burra, então por isso que eu vou dar 10/10, porque esse episódio porque também minha métrica nunca é qualidade, sim, enquanto o episódio me diverte, tá ligado? Ou o arco me diverte. E nessa questão, The Chase me diverte muito, então é 10/10 pra mim. Essa é pelo menos a minha métrica, né? A nota de episódio. Eu sempre faço uma mistura do quanto ela desempenha o que ela se propõe em relação a técnicas e o quão ela me afeta no emocional. E tem vezes que um acaba como posso dizer? Sobrepondo o outro, sabe? E tem momentos que acaba quebrando a imersão. E isso aconteceu muito aqui. Eu me senti muito fora da imersão várias vezes. E tem coisas ali que estão tão mal feitas que simplesmente não me fazem comprar tanto o que está acontecendo. Principalmente o que fizeram com os Daleks no terceiro episódio. Me fez perder a urgência do perigo dele, sabe? Tudo por conta de uma piada mal feita, mal estruturada. E, enfim. E. É um episódio completamente descartável. Dá pra cortar ele fora, tranquilaço. Tranquilaço, episódio 3. E, como eu comentei, eram tantos episódios que estavam enchendo linguiça, não sei o que dava pra você facilmente cortar fora elementos deles, diminuir a quantidade de episódios e tudo mais. Enfim. Então. Eu acho até curioso falar isso, né? Que acho que eu falei com a tu antes daqui que a The Chase ia ter muito mais coisa, né? Ia ter coisas do Dalek Master Plan que na verdade foram aproveitadas em Dalek Master Plan que iam ter em The Chase, né? Teria o Tamo de alguns planetas, teria toda aquela sequência que tem Dalek Master Plan no Egito, ia ter em The Chase. Eu acho interessante falar isso, que tu queria que tivesse sido mais cortado, porque já houve corte também, mas tipo, eu acho válido também o programa de corte. E só sobre a minha métrica, né? Tipo, eu sou 100% de diversão, né? Então, sempre busco me divertir nas coisas. E The Chase é a minha história favorita da segunda temporada, por isso, que ela me diverte muito e eu acho muito divertida ela. E ainda continuo me divertindo mesmo depois de reassistir. Então, é isso. Então, assim. Eu até comentei com o Lhamota que previamente minha nota para The Chase ela tava mais para um 5. Eu não sei se vai ficar em 5. Eu acho que eu vou deixar minha nota em 4. Tem momentos que eu gosto na história, mas eu acho que os pontos negativos dela acabam jogando ela muito para baixo em relação à minha própria conexão com o que está acontecendo. E tem momentos que eu geralmente considero mal feitos, né? Como. Enfim. É um arco que eu tinha muito apreço na primeira vez que eu assisti. E a minha conclusão é que era melhor ter deixado quieto na memória. Mas por motivos de podcast eu tive que revisitar. Então é isso, né? Eu fui o seu host da vez, Rafael Wayne. Vocês me encontram no Instagram, @Rafael, e no Blue Sky, rafaelwayne.bskype.social. O Blue Box Cash vocês também encontram no Blue Sky e no Instagram, @BlueBoxCash, com a nossa tarde se materializando nos feeds do Spotify, Amazon Music, Cashbox, iHeartRadio, Deezer, YouTube Music. Eu fui o convidado da vez, Lhamota, nossa, tanto projeto, meu Deus, tá calma. Eu sou da Udisfera, canal aí do YouTube de ficção científica, junto com a minha querida host Ritinha. Estamos falando muitas coisas de ficção científica ultimamente. Não sei sou ainda nessa altura do campeonato. Espero que já tenha sido lançado e termine a edição, que é a nossa review de Artwork, que ainda não saiu. Então vai sair no tempo aí pra você sentir nostalgia da dor que você sentiu vendo o Reality War. Então a gente vai estar falando aí. Teremos em breve também um vídeo aí com os nossos queridos parceiros aqui, né?
do Blue Box Cast, um vídeo de tier list da primeira temporada da Era do Primeiro Doutor. Você está se interessando na Era do Primeiro Doutor? Então, por que não lembrar um pouquinho da primeira temporada dele? Então, essa gravação é antiga já, hein? É bem velha, porque a Odissera enrolou muito em editar em outras coisas e outros projetos, mas vai sair esse vídeo aí. Vocês vão perceber como era o Rafa do passado, quais as opiniões dele, e se mudaram, e talvez tenham mudado muito, porque são pessoas que estão em constante mudança, né? O exemplo era The Chase, que era ótimo pro Rafa, e agora não é mais. E, claro, às vezes a gente não muda, que nem eu, que sempre amou The Chase e continua amando. Mas é isso, também nossos parceiros oficiais da Odissera, que é os Mestres de Luxor. A gente está com muito projeto sendo pensado, então por favor vai lá no Instagram do Mestre de Luxor. Você vai pro Arquivos da Tardes, o maior arquivo de pirataria de Doctor Who do Brasil, com orgulho, com livros, quadrinhos, audiodramas. Também temos parceria com nosso querido Kinup do Etage Demais, o Kinup 01, que lá também tem audiodramas, tem algumas coisas de Torchwood, vocês vão gostar. Eu acho que demais era isso. Tem o meu Instagram de artista, né, @liamalta, vocês podem ver minhas lindíssimas artes e webcomics, modéstia parte. É isso. Novamente agradecer o convite do Rafa. Espero estar sempre mais vezes aqui. Também espero ter ele mais vezes lá na Odissera. Com certeza, com certeza. Também não deixe de conferir o nosso canal de podcast Irmão, o Na Hora a Gente Junta, onde você vai encontrar gameplays, reacts, análises de séries, filmes. O quadro principal, Na Hora a Gente Junta, onde cada um vem com o seu tema e na hora a gente junta, né? Tem muito papo legal surgindo por conta desse quadro, né? Inclusive, saudades de gravar esse quadro. Tem também campanhas de RPG ali, né? Campanha de Avatar, que se passa no mundo de Avatar, Alan Jung. O RPG de Natal, que foi uma loucura. Puta que pariu, esse RPG de Natal. Enfim, e não deixem de retornar aqui semana que vem pro final dessa temporada aqui da segunda temporada da Era do Hartnell. Então é isso. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.